Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a essa aula de tratamento de resíduos industriais. Nessa videoaula, nós vamos trabalhar e estudar as operações unitárias devido ao tratamento primário, preliminar e primário no tratamento de efluentes. Então, para nós relembrarmos um fluxograma geral de uma estação de tratamento de efluente ou esgoto, de maneira geral, ela acontece de acordo com o fluxograma que eu apresento aqui para vocês. E no caso de um efluente industrial, ela pode ter algumas adaptações, mas geralmente o fluxograma, eu tenho aqui a entrada do meu efluente sem tratamento, que também pode ser chamado de influentes. Ele vai passar primeiro pela etapa do gradeamento, eu tenho as grades, depois a caixa de areia, para remoção de sólidos, então, gradeamento de sólidos grosseiros, né? Posso ter em seguida um equalizador de vazão, como por exemplo uma calha Partial, seguido de um decantador primário, também para remoção de sólidos. Então, primeiro eu removo sólidos grosseiros e no decantador eu removo alguns sólidos e biossólidos, seguido de um tratamento biológico. Então, esse tratamento biológico ele pode ser aeróbio ou anaeróbio. Então, quando ele for aeróbio, geralmente são os processos de tratamento utilizados nas estações de tratamento de esgoto. Eu vou ter uma aeração aqui nessa etapa. Apenas quando eu tiver uma carga de matéria orgânica muito elevada, para alguns casos se aplica tratamento anaeróbio. Depois a gente passa para um decantador secundário, em que vai ocorrer a separação, então, do efluente e do lodo que foi gerado, dos micro-organismos. Esse lodo e esses micro-organismos, eles podem ser recirculados, eles podem seguir para um tratamento, espessamento, tratamento, estabilização desse lodo para posterior descarte ou reaproveitamento. Em seguida, o efluente vai passar por uma etapa, então, de filtração, desinfecção, e aí nós teremos o nosso efluente tratado. Nós estamos localizados aqui no nosso tratamento preliminar e primário. Nós vamos estudar até a etapa que vai até o decantador primário. Então, agora nós estamos interessados no que nós vamos estudar agora, na remoção de sólidos. Bom, então o tratamento preliminar ele tem como objetivo a remoção de sólidos grosseiros, certo? Então esses sólidos eles podem estar presentes nos efluentes ou ter sido lançado de forma inadequada numa determinada água residuária e que, portanto, necessita esse tratamento, essa remoção, para que a gente não prejudique as etapas futuras do nosso tratamento. Então, o tratamento preliminar ele é feito com o gradeamento para remoção dos sólidos mais grosseiros e a inclusão de caixas de areia para remoção de areia. Tá? Então, as minhas grades elas podem ser manuais, mecanizadas. Eu posso até utilizar peneiras, então vai ter um espaçamento menor do que as grades. As caixas de areia, então, geralmente são os canais com velocidade que são mantidas constantes. Eu tenho as quadradas e eu tenho as aeradas para melhorar a eficiência de remoção de areia, certo? Então, o que eu vou usar como processo unitário é o gradeamento e o peneiramento. Então, o gradeamento nada mais é que eu utilizar barras de aço paralelas, posicionadas perpendiculares ou inclinadas ao fluxo do efluente, que vai reter o material grosseiro, sólido grosseiro que é transportado nesse efluente. Então, a finalidade é, primeiro, a proteção dos dispositivos de transporte, então, tubulação, entre outros dispositivos de transporte,
A proteção dos dispositivos de tratamento, então depois os reatores que a gente vai ter, aeróbios ou anaeróbios, que vão fazer o tratamento secundário, então também preciso inicialmente remover para proteger a qualidade, né, então desses reatores. A proteção dos corpos receptores, então para evitar que esses sólidos grosseiros cheguem até os corpos receptores desses efluentes. E aumentar a eficiência do sistema de tratamento. Por quê, pessoal? Alguns desses sólidos, eles carregam consigo uma parte da matéria orgânica, né? E se eu já retiro, quando eu retiro os sólidos grosseiros, eu já consigo retirar um pouco da matéria orgânica, eu acabo aumentando a eficiência do meu sistema de tratamento biológico, do meu tratamento secundário, e do tratamento terciário, se ele existir, né, se for necessário, até então a devolução desse efluente nos corpos receptores. Então, eu tenho os dispositivos de retenção, então ele vai reter, as grades, elas vão reter o material e a partir da limpeza dessas grades eu faço a remoção desses sólidos grosseiros. Então, em função do espaçamento, eu posso classificar as grades. Então, eu tenho as grades grosseiras e que o espaçamento entre uma barra e outra é maior, de 4 a 10 centímetros. A grade média, em que o espaçamento entre uma barra e outra é de 2 a 4 centímetros. A grade fina, o espaçamento é de 1 a 2 centímetros. E eu posso ter a grade ultrafina, que também pode ser chamada de peneira, que vai de 0,3 a 1 centímetro. Então, a gente sempre vai definir uma velocidade de aproximação ou velocidade de fluxo, que a gente chama, que é a velocidade que passa no espaço vazio da grade. Então, geralmente se utiliza a velocidade entre 0,4 a 0,75 metros por segundo, ou mais, em média, né, 0,6 metros por segundo. Né, nessa abertura da grade. Claro que depende da característica do efluente, então essa abertura, esse espaçamento vai ser delimitado de acordo com a característica do efluente. Geralmente se utiliza a espessura da barra, ela também é importante, então a espessura da barra de 4 a 10 milímetros, dependendo da característica do efluente, e comprimento dessas barras de 25 a 75 milímetros, tudo isso, essa faixa é para dar estabilidade estrutural. Então, claro que isso vai depender do canal que a gente vai ter, da vazão do efluente, enfim, nós vamos ver essas características mais à frente. Então, para a gente definir o que é o espaçamento e o que é a espessura, então o espaçamento é a distância entre uma barra e outra. E a espessura é a espessura de uma barra. Então, o espaçamento nós vamos chamar de A e a espessura da barra, como a gente pode ver aqui, a espessura de uma barra, nós vamos chamar de T. Certo? Então, a gente, na vista aqui lateral, geralmente quando é de limpeza manual, a gente vai colocar inclinada, né, para facilitar a limpeza dessa grade. Então, a gente coloca ela inclinada, ela vai ter um determinado comprimento também, né? Então, como a gente pode ver nessa figura, tem a perda de carga antes e depois desse gradeamento. Tudo isso vai depender da velocidade, enfim, nós vamos ver a seguir. O material retido, a característica do material dos sólidos que são retidos, eles também vão ser função do espaçamento das barras. Então, quanto menor o espaçamento, maior vai ser a retenção de sólidos, como a gente pode ver nessa primeira tabela. Certo? Quanto menor o espaçamento entre as barras, mais eu vou conseguir remover de sólidos. Então, para um espaçamento entre barras de 12,5 milímetros, geralmente a gente tem uma retenção de 50 litros a cada 1.000 metros cúbicos.
Agora, quando a gente tem um espaçamento de 50 milímetros entre uma barra e outra, a gente vai ter uma retenção de sólidos menor, em torno de 6 litros a cada 1.000 metros cúbicos de efluente que passarem por essa grade, né? Então, basicamente, após a limpeza, né, esses sólidos, eles são retirados da grade com rastelo, se for de limpeza manual, né? É feito a lavagem desses sólidos, a secagem, e se for necessário fazer alguma estabilização desse sólido, é realizado a adição de algum composto químico, certo? Nem sempre isso é necessário, né? Então, após feito esse condicionamento, o destino desses sólidos que são retidos é o aterro sanitário ou a incineração, dependendo, então, obviamente, das características desses sólidos que estão sendo retidos nas grades. Então, as grades de limpeza manual, elas são colocadas com uma inclinação para facilitar a limpeza, de 45 a 60 graus de inclinação. Já as grades que são mecanizadas, elas não necessitam de inclinação, porque a limpeza é feita de forma mecânica, certo? Então, ela pode ser colocada a 90 graus, mas geralmente se utiliza de 70 a 90 graus. E as grades de limpeza mecanizada, então, também vão permitir canais mais profundos do que quando eu utilizo uma grade de limpeza manual. Agora, quando utilizar uma grade de limpeza manual e uma grade de limpeza mecanizada? Tudo isso depende da vazão, né? Da quantidade de efluente que você vai precisar tratar. Então, a grade de limpeza manual, ela precisa, assim, qualquer gradeamento, né? Precisa ocorrer uma limpeza periódica, tá? No caso da limpeza manual, é feito com o uso de rastelos, tá? Por um operador. E essas grades de limpeza manual, então, são recomendadas para quando eu tenho uma vazão de até 100 litros por segundo, de acordo com a NBR 12.209 de 2011. Para vazões maiores que 100 litros por segundo, então recomenda-se as grades de limpeza mecânica ou grades mecanizadas. Então, nós podemos ter grades rolantes, no caso de grades mecanizadas, ou escalares. Então, a seguir, nós vamos ver aí um vídeo como funciona uma grade mecanizada. Obrigado, tá? Mete a operador, por Falando agora, então, do roteiro
sobre o dimensionamento de grades, vamos ver algumas características importantes. Então, na verdade, quando a gente vai pensar já no gradeamento, a gente vai ter que pensar no que vem a seguir, né? Então, basicamente, o gradeamento, caixa de areia e a calha parcha, elas são realizadas o seu dimensionamento junto, né? Porque vai depender muito das vazões, vazão máxima que eu vou ter, vazão mínima nessa estação de tratamento. Então, nem sempre a vazão ela é equalizada, né? Ora eu posso ter uma vazão muito alta chegando nessa estação de tratamento e ora a vazão pode ser menor, né? Então a gente acaba dimensionando as grades, a caixa de areia, a calha partial, de forma junto, né? Pensando as três coisas de forma a funcionarem juntas, né? Então, primeiro, pessoal, a velocidade que a gente fala de passagem na grade ou velocidade de aproximação, que é aquela que eu já citei anteriormente para vocês, que nós vamos chamar como esse V maiúsculo. Então, geralmente, para as grades de limpeza mecanizada, se trabalha com velocidades de 0,6 a 1,2 metros por segundo. Então, a mecanizada permite uma velocidade maior, né, do efluente na aproximação da grade, e de limpeza manual de 0,6 a 0,9. Tá? Então, de acordo com a NBR 12.209 de 2011, não é recomendado trabalhar com velocidades de passagem ou de aproximação maiores que 1,2 metros por segundo em qualquer um dos casos, dependente do tipo de gradeamento que você vai utilizar, certo? E a velocidade, então, a montante no canal em que eu tenho gradeamento deve ser maior que 0,4 metros por segundo. Então, nós temos essa velocidade, a montante, então, que ela vai ser calculada com base na vazão. Então, a gente calcula sempre com base na vazão máxima, né? Porque a gente precisa preparar, a nossa estação de tratamento precisa estar preparada para receber o máximo de vazão no pico de vazão, né? Então, ela precisa estar preparada para receber esse pico de vazão de efluente. Então, a gente faz o cálculo dessa velocidade com base na vazão, dividido pela área total da grade. Já vamos ver essa questão. Primeiro, nós começamos com os cálculos das lâminas de água, ou altura das lâminas para as vazões máxima, média e mínima do medidor da calha partial. Então, nós estamos falando do gradeamento, mas inicialmente nós precisamos dessas lâminas da água da calha partial primeiro, tá? Para a gente começar a calcular. Então, nós temos o gradeamento, a caixa de areia, seguido da calha partial. Então, essa lâmina, ela é calculada com base na vazão. Então, se eu utilizar aqui esse dado de vazão, o valor máximo, então eu vou ter o meu H máximo também. Se eu usar a vazão mínima, eu tenho o meu H mínimo. Então, esse Hzão aqui, esse H maiúsculo, é a lâmina d'água. Nós temos o H minúsculo, já que nós vamos ver a diferença na figura onde ele se encontra. Os valores de N e de K são valores tabelados, que são calculados com base na abertura da calha partial. Então, nós temos aqui o W nessa tabela, W é o meu valor de abertura da calha partial. Aqui nessa figura a gente não consegue ver essa abertura, a gente já vai ver uma planta baixa, e aí a gente consegue ver. Então, por exemplo, quando a abertura é de 3 polegadas, o valor de N é 1,547 e o valor de K, 0,176. Tá? Então, existem várias tabelas dessas para marcas de calha partial. Geralmente os valores não variam muito, tá? De N e K, nos permitindo calcular a nossa lâmina de água de forma adequada. Então, percebam, aqui está o nosso H máximo,
certo? Essa é a nossa lâmina de água aqui antes. Então, aqui eu tenho a minha grade, a caixa de areia e esta parte aqui, a calha parcha, certo? Então, vejam bem que a minha lâmina de água, o H máximo, tá aqui nessa medida. Eu tenho o rebaixo Z aqui da calha parcha, que a gente também vai calcular, né? E a diferença entre esse H máximo e o rebaixo Z da calha parcha vai me dar o H minúsculo máximo. Então, se eu usar a vazão máxima para calcular o H maiúsculo, a lâmina d'água, então eu também vou ter o Hzinho, o H minúsculo máximo, então tudo em função da vazão máxima. Então eu posso calcular com base na vazão máxima, média ou mínima. Então o dimensionamento tem que ser feito pensando no pico de vazão, que seria a nossa vazão máxima, certo? Aqui nós temos a nossa perda de carga, né? Então esse HF aqui é a minha perda de carga, como vocês podem ver, eu tenho a lâmina d'água aqui, que é o H minúsculo, né? Então, antes da caixa de areia, o H máximo, o H maiúsculo, ele é lá depois da caixa de areia, né? Um pouco antes da calha parcha. Então, aqui nós temos a nossa perda de carga, né? Devido a grade que tá posta aqui. X é o comprimento, né? Dessa grade. A alfa, então, é o ângulo em que você vai colocar essa grade, né? Então, se for de limpeza manual, de 45 a 60 graus, certo? Nós temos essa diferença D aqui, que é o início onde nós colocamos a saída do nosso efluente, né? Então, sempre a medida do comprimento dessa barra, depois nós vamos ver a equação, a gente sempre acrescenta mais 0,1 metro aqui para garantir que todo o efluente vai passar pelo gradeamento. Muito bem, então com essas informações a gente consegue calcular aqui o nosso H maiúsculo, a nossa lâmina d'água máxima, com base na vazão máxima. O rebaixo Z da calha parcha, então a gente calcula. Nós vamos precisar das vazões máximas e mínimas para calcular o rebaixo, tá? Então vai ser a vazão máxima vezes o H mínimo, menos a vazão mínima vezes o H máximo, dividido pela diferença entre as vazões máximas e mínimas. Isso vai me dar o rebaixo Z da calha parcha. A área útil da grade e a área total, então percebam que nós temos, né, uma área útil e uma área total, que é considerando o escoamento a montante da grade, tá? Então a área útil, pessoal, vai ser calculada pela vazão máxima dividido pela velocidade, que é aquela velocidade de aproximação ou de fluxo, né, que a gente falou 0,6 metros por segundo, né? Então, isso vai me dar a área útil da grade e a área total, ela é calculada com base na eficiência da grade. Então, a eficiência da grade, ela é calculada pela abertura dividido pela abertura mais a espessura da barra. Então, lembrando, a abertura é a distância entre as barras e a espessura, de fato, é a espessura da barra. Com base nisso, quando eu calcular a área útil dividido pela eficiência, eu vou ter a área total. A largura do canal em que eu vou ter as grades, né? Então, essa largura do canal aqui é a largura do canal em que eu vou colocar a grade, certo? Não é a largura do canal da caixa de areia ainda, ok? Então, se eu tenho caixa de areia, vai ser a área total dividido por essa lâmina d'água aqui, que é o H minúsculo máximo. E se eu não tiver a caixa de areia, então eu não vou ter essa medida do H
minúsculo, né? Eu já vou ter direto a minha lâmina d'água, o Hzão máximo. Então, vai ser a área total dividido pelo H máximo. O comprimento da grade, pessoal, que é esse X, então ele vai ser calculado como o H minúsculo máximo, mais a perda de carga. Então, percebam aqui, eu tô pegando a minha perda de carga, mais o H máximo, né? Então, eu tô pegando toda essa distância aqui, ó. Certo? Hzinho máximo, perda de carga, mais o D mais 0,1 metro. Tudo isso dividido pelo seno desse ângulo aqui. No caso de grade manual colocada a 45 graus, então dividido pelo seno de 45 graus. Então, como que eu calculo a perda de carga? Tá? Então, a perda de carga está aí nessa expressão, 1,43 vezes Vzão ao quadrado menos Vzinho ao quadrado dividido por 2G. Então, vamos definir quem são esses valores. Primeiro, esse 1,43, ele é um valor empírico, que é 1 sobre C. Esse C, ele está relacionado com a turbulência que a presença da grade vai gerar no efluente, certo? Então, quando eu tenho a grade limpa, geralmente o C é 0,7, que vai dar esse 1,43, e para grade suja, então, se ela tiver já, por exemplo, com 50% obstruída, esse valor passa a ser 0,6. Aí esse 1,43 vai mudar um pouquinho, certo? Então, esse 1,43 seria esse 1 dividido por 0,7, tá? Mas pode ser 0,6 quando eu estiver calculando a perda de carga numa grade suja. Sobre as velocidades, né, pessoal? Então, essa velocidade Vzão é aquela velocidade de fluxo ou de aproximação que a gente falou, que geralmente, né, vai ser 0,6 metros por segundo, né? Então, vai de 0,6 a 1,2 para grade mecanizada e de 0,6 a 0,9 para grade de limpeza manual, certo? Esta velocidade, esse Vzinho aqui, então a gente costuma chamar como a velocidade a montante da grade, certo? A vazão máxima, tá? Então, para a gente calcular esse Vzinho aqui, basicamente ele vai ser a minha vazão máxima, né? Então, eu começo calculando pela minha vazão máxima dividido pela área total, que seria a velocidade a montante na grade, certo? E 2 vezes a gravidade, né, 9,81 metros por segundo ao quadrado, que a gente vai usar a nossa gravidade aqui para os nossos cálculos da perda de carga. Então, pessoal, a gente vai, mesmo que a minha grade esteja limpa, então no início do processo, eu tenho uma perda de carga devido à presença da grade, certo? Que eu calculo dessa forma. E quando a grade estiver suja, então geralmente quando ela está em torno de 50% obstruída, a gente tem que parar e fazer a limpeza, né? Se ela for de limpeza manual, por exemplo. Tá? Então, o que vai mudar quando eu tiver a grade suja? Primeiro, eu vou usar esse valor constante aqui, vai ser 1 dividido por 0,6, tá? Para ficar mais correto. E, pessoal, o que acontece? Para que eu possa, se eu tô com a minha grade 50% suja, para manter aquela mesma vazão passando, eu teria que multiplicar essa minha velocidade por 2, o meu Vzão por 2. Então, para a grade suja, a minha velocidade Vzão é como se ela tivesse tendo que ser multiplicada por 2. Então, vai ser 2 vezes 0,6 ao quadrado, e aí dividido pela velocidade a montante que a gente já viu como calcula, ok? Então, isso que vai mudar
quando a gente for calcular a perda de carga na grade suja. Quantidade de barras que nós precisamos, que nós vamos colocar na nossa grade, né? Então, número de barras. Então, se der um valor quebrado, a gente vai fazer a nossa aproximação, né? Por exemplo, se der 5,8 esse valor aqui calculado pela largura do canal em que eu vou colocar o gradeamento, que a gente já calculou anteriormente, dividido pela abertura, espaçamento entre as barras, mais a espessura da barra, né? Se esse resultado, então, der 5,8, então a gente vai precisar colocar um número de barras inteiro, né? Então, a gente aproxima aí para 6 barras na nossa grade, certo? Então, tem que ficar atento com relação a isso. E o espaçamento entre as barras externas e a lateral da onde a gente está colocando a nossa grade. Então, a gente tem aqui, vamos dizer que está aqui o nosso canal, né? Então, nós vamos começar a colocar as nossas grades aqui. Deixa eu só mudar de cor. Vamos colocar as nossas barras aqui, né? Do nosso gradeamento. Então, vamos supor que são iguais aí a espessura dessa barra e o espaçamento. Então, quando eu falo de espaçamento entre as barras externas e a lateral, eu estou me referindo a esse espaço aqui, ó. Esse espaçamento é o que ele está chamando de E, tá? Esse espaçamento entre a lateral e as barras é esse espaçamento que a gente calcula fazendo a largura do canal menos o número de barras vezes a espessura mais N-1 vezes a abertura da barra. Ok? Então, falando um pouquinho mais de calha partial, pessoal, essas calhas elas são muito conhecidas e muito utilizadas. Então, basicamente, a gente tem algumas tabelas, primeiro, que vão nos indicar, de acordo com a vazão mínima e máxima da nossa estação de tratamento, qual é a abertura da calha que é melhor para que eu utilize. Ela vai ter que ser maior se as vazões forem aumentando, né? Quanto maior for a vazão máxima e mínima, maior vai ter que ser a abertura da calha partial. E todas essas outras medidas, então a gente pode usar essas tabelas para identificar qual a abertura da calha de acordo com a vazão do nosso efluente que a gente tem, né? Para a gente começar a escolher qual calha partial utilizar. Agora, todas essas outras medidas, essas distâncias aqui, ó, da calha partial, F, G, B, elas são tabelados também. Então, esses valores não estão de acordo com essa tabelinha na figura a seguir. Então, tá aqui, né? De acordo com a abertura, dado em centímetros, então W é a abertura da calha partial, eu vou ter essas medidas do valor A, o valor C aqui e assim por diante, né? Então, elas são basicamente projetadas já, as medidas prontas, de acordo com o número com a vazão que a gente tem dos nossos efluentes na estação de tratamento. Ok? Então, basicamente, o que a gente vai precisar definir é a abertura de acordo com a vazão. Os outros valores já estão prontos, calculados, tá? Então, isso a gente não vai precisar de mencionar, porque já é padrão, certo? E então, a gente parte direto para o cálculo das lâminas, como a gente fez, né? E a gente calculou o N e o K, como a gente já viu no primeiro slide lá das equações de dimensionamento, ok? Caixas de areia. Então, é uma operação que também visa separar sólidos,
né? Então, agora com uma granulometria um pouquinho menor, esses sólidos, na ordem da granulometria da areia, né? Então, eu posso ter areia, cascalhos, sementes, grãos, entre outros sólidos que a gente remove aqui na caixa de areia, tá? Então, elas possuem densidade específica, ou seja, velocidade de sedimentação maior do que a matéria orgânica particulada, que é o que a gente vai remover depois lá no decantador, certo? Então, geralmente a gente utiliza a densidade aí da areia, né, de 2.650 kg por metro cúbico. E a velocidade no canal, agora a gente está falando da velocidade no canal da caixa de areia, que a gente chama de VE. Então, ele deve variar para a gente dar tempo de sedimentar esses sólidos de 0,15 a 0,4 metros por segundo. Então, geralmente se utiliza 0,3 em média metros por segundo. Então, a finalidade é, como a gente já viu, né, proteger os dispositivos de transporte, então evitar entupimento de tubulação, oxidação de tubulação. Os dispositivos de tratamento, então os reatores, né, esse material não pode também provocar entupimento dos reatores ou qualquer problema nos reatores biológicos que vão vir a seguir. E aumentar a eficiência de tratamento do sistema, já que aqui a gente pode estar removendo uma determinada quantidade de matéria orgânica nesses sólidos também. Bom, então o roteiro de dimensionamento é o cálculo das lâminas, que a gente já viu como faz, né, para as vazões máximas, médias e mínimas. O rebaixo Z, que a gente já falou também, porque a gente precisava disso lá para a caixa de areia. E agora a altura máxima da lâmina d'água na caixa de areia, certo? Que é o H minúsculo máximo, que ele é calculado, então, o H maiúsculo, a lâmina d'água na calha partial, menos o rebaixo da calha partial. E isso vai me dar a lâmina d'água na caixa de areia. A largura da caixa de areia, então, também ela é calculada com base na vazão máxima e na velocidade do efluente no canal, que lembra lá, a gente usa em torno de 0,3 metros por segundo para a gente ter tempo de sedimentação, que é esta velocidade aqui. Então, vai ser vazão dividido pela velocidade vezes a lâmina d'água na caixa de areia. E o comprimento vai ser 22,5 vezes a lâmina d'água na caixa de areia. Outra informação bastante importante para o dimensionamento da caixa de areia é o escoamento superficial, que geralmente ele deve ficar em torno de 600 a 1.200, não menos nem mais, metros cúbicos por metro quadrado dia. Certo? Isso aqui vai dar metro dia, mas a unidade que a gente utiliza para essa taxa de escoamento superficial é metro cúbico por metro quadrado dia, certo? Que ela é calculada com base na vazão dividido pela área da caixa de areia. Como que a gente calcula essa área? A largura da caixa de areia, que a gente calculou aqui o B, vezes o comprimento da caixa de areia, que é o L. Então, quando eu faço a vazão dividido por essa área, eu vou ter essa taxa de escoamento superficial, que vai me resultar basicamente numa velocidade superficial, né, na caixa de areia. Pessoal, antes de eu falar desse exemplo, o que eu falei de caixa de areia até agora, ela não contém aeração. Então, nós não vamos estudar o dimensionamento de caixa de areia com aeração, por questão de tempo mesmo, mas uma das formas de eu aumentar a eficiência de remoção de areia é fazendo a aeração dessa caixa de areia. Pessoal, esse exercício nós vamos resolver na nossa próxima aula encontro síncrono, então deixo aqui para vocês já irem tentando resolver, que é de dimensionamento do que a gente já viu até agora.
Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o peneiramento, né? Então, o peneiramento, ou ele pode ser uma alternativa ao gradeamento, quando eu não tenho sólidos tão grosseiros assim, certo? Eu posso utilizar uma peneira, mas isso não é muito comum. E, na verdade, o peneiramento, ele pode ser uma alternativa ao decantador primário. Então, ele pode oferecer um custo menor, tá? Ao invés de você colocar um decantador, você colocar uma peneira. Então, a abertura das peneiras são menores do que as aberturas lá do gradeamento, tá? Então ele pode substituir até a caixa de areia e o decantador primário, né? Porque já que a abertura vai ser menor, se eu colocar uma peneira bem fininha, de abertura bem pequena, eu consigo remover inclusive areia. Então ela pode remover de 50% a 90%, então dependendo da característica do seu efluente, o peneiramento pode ser mais interessante. E também já elimina DBO de 15% a 30%, já que esses sólidos podem conter matéria orgânica, né? Então, eu tenho as peneiras que elas podem ser estáticas, tá? Eu tenho as peneiras de móveis, né? Que ela pode ter um fluxo tangencial. Então, eu vou passando aqui, essa peneira ela vai rodando, né? Eu passo o efluente através dessa peneira aqui, então os sólidos vão ficando aqui em cima, sendo retirados aqui então a partir da superfície, e o líquido vai passando aqui, o efluente vai passando a partir da peneira, certo? Ou o contrário, né? O meu efluente pode estar aqui na parte de dentro, né? O sólido fica retido dentro da peneira, ela vai rotacionando também, tá? E o líquido vai passando, então, a partir de fluxo mesmo, né? Ele não vai pegando tangencialmente como nas peneiras de fluxo tangencial, certo? Então, posso usar diferentes formas o peneiramento. Então, basicamente, para nós a informação mais importante é aquela taxa de aplicação, tá? Que é a vazão máxima dividido pela área da peneira, ok? A gente sempre utiliza a vazão máxima, né? Pensando no pico de vazão, tá? E aí as peneiras, pessoal, elas dependem muito dos fabricantes. Então, dependendo da característica, se eu tenho muito sólido, aonde eu vou colocar esse peneiramento, se eu vou substituir um decantador primário, e dependendo das características, da granulometria desses sólidos que eu encontro no meu efluente, então preciso caracterizar os sólidos, tá? Eu vou olhar os catálogos de fabricantes dessas peneiras. Então, pessoal, geralmente a gente tem algumas informações que são tabeladas para essas peneiras, tá? Tipo de peneira, ela pode ser inclinada, de tambor rotativo ou centrífuga, como a gente até viu nas nossas medidas lá. Geralmente, as aberturas para inclinada vão de 250 a 1.500 micrômetros de abertura, mesma coisa para as de tambor rotativo. E as centrífugas geralmente são mais fininhas as aberturas, então eu consigo remover mais sólidos, certo? A capacidade hidráulica, então ela varia também, né, de acordo com o tipo de peneira. Eu tenho a composição de água residuária, então, se eu tenho de 10 a 15% de sólido, em função da massa total que eu encontro, né, do peso de todos esses sólidos, eu posso usar inclinada. Se eu tiver de 10 a 25, a de tambor rotativo, e quando for menor essa porcentagem de sólidos com relação à massa total,
é mais indicado usar a peneira centrífuga, certo? Então, eu tenho uma determinada quantidade de remoção de sólidos, então depende também daquilo que eu desejo remover. Nesse tratamento aí com peneiras, eu quero remover de 15% a 30%. Então, eu vou poder usar inclinado ou a de tambor rotativo. Não, eu preciso remover mais para não prejudicar o meu tratamento que vem a seguir. Eu tenho muito sólido, muito fininho. Então, eu vou usar a centrífuga, certo? Então, essa tabela aqui, ela serve para nos ajudar a escolher, de acordo com a característica do meu efluente, qual tipo de peneira eu posso utilizar, é mais adequada para o meu tratamento. Então, para a gente, no caso de peneiras estáticas, né, para a gente começar a calcular, então, primeiro, a massa de sólidos suspensos que são retidos vai ser a vazão vezes a concentração de sólidos suspensos que eu tenho no meu efluente, vezes a eficiência da peneira, certo? Vazão vezes a concentração do efluente vezes a eficiência da peneira vai me dar a massa de sólido que fica retido nessa peneira. Para eu calcular qual é a massa de lodo que vai ser produzida, basicamente eu vou pegar essa massa de sólidos que foi retido e vou dividir pela porcentagem de sólidos suspensos ali de acordo com o que o meu problema vai me dar, certo? E com as características do meu efluente. Isso vai ser a massa de lodo que vai ser gerado. E o volume de lodo, então, vai ser a massa de lodo dividido pela densidade desse lodo, né? Então, a gente tem tabelas que nos fornecem, geralmente, para efluentes que são de característica, por exemplo, esgoto, né? A gente tem já uma determinada característica de densidade, apesar da gente sabe que pode haver uma pequena variação, mas geralmente esgoto tem uma densidade conhecida já, certo? E o volume de lodo que vai ser retido pela peneira vai ser o volume de lodo vezes a eficiência da peneira. Então, pessoal, por exemplo, né? Se eu estou utilizando essa peneira para sedimentação primária de esgoto, então a massa específica, né, que é a densidade, está aqui em torno de 1.030 kg por metro cúbico. A variação da concentração de sólidos pode variar de 4% a 12%, ou seja, aquela minha porcentagem de sólidos suspensos, em média, vai ser de 6%, certo? Se for sedimentação primária combinada, muda um pouquinho. Sedimentação primária e lodo ativado, então quando eu estiver já utilizando o peneiramento para remoção de lodo ativado, vai mudar a característica da variação da porcentagem de sólidos suspensos. E se for sedimentação primária e filtragem, eu estou substituindo então a sedimentação primária e a filtragem, muda também um pouquinho. Então, são esses dados aqui de massa específica e de porcentagem de sólidos suspensos que nós vamos utilizar para fazer o cálculo da nossa massa de lodo, enfim, e de volume de lodo que são retidos pelas peneiras estáticas. Pessoal, esse exemplo 2 também, então, é um exemplo para a gente aplicar o peneiramento. Também nós vamos resolver este exemplo na nossa aula. Bom, ficamos por aqui. No nosso próximo vídeo, nós vamos estudar a parte de decantadores e sedimentação. Até a próxima videoaula.